ficou na dúvida, ele acabou não respondendo também, que foi o problema 7.8. 7.8. O primeiro 7.2, se eu puder, Tá. que a gente teve a ideia, não sabe se está certo. Sete ponto dois, é? Isso, 7.2. Se um triângulo retângulo possui um ângulo que mede 30 graus, mostre que o cateto oposto a este ângulo mede a metade da hipotenusa. Então, Isso. você tem um triângulo aqui retângulo, cujo um dos ângulos é 30 graus. Um triângulo retângulo, não? Aí ele pede para mostrar que o cateto oposto a este ângulo mede a metade da hipotenusa, ou seja, se aqui é x, aqui vai ser 2x, né? Aí Exato. como é que você pode fazer isso, né? Aí a gente começou assim, utilizando, no caso, pelo teorema 7.2.1, aí, no caso, a gente sabe que a soma dos ângulos do triângulo ABC vai ser igual a 180. Certo. Aí, além disso, como temos um triângulo retângulo, então, aí a gente chamou que o ângulo A, por exemplo, vai ser de 60 graus. Esse outro Certo. ângulo Esse aí. ângulo aqui é 60, certo. Exato. Aí a gente continua. Dessa forma, como o triângulo possui ângulos de 30, de 60 e 90, então, pelo teorema 7.2.3, a hipotenusa tem medida duas vezes a medida de um dos lados. Certo. Aí a nossa dúvida é esse final, porque esse teorema garante que a hipotenusa vai ter medida um dos lados, no caso, vai ser o dobro, digamos assim. Certo. Só que não garante se esse lado vai ser o cateto oposto. A gente meio Cateto que oposto, né? concluiu. A, a Aham. gente, a gente meio que concluiu, mas a gente ficou na dúvida se estaria correto ou se teria um outro resultado que garante isso. Aham. Você pode fazer direto assim, por exemplo, se você divide aqui o ângulo de 90 graus em dois ângulos aqui, ó. Você passa uma reta aqui, ó, de tal forma que esse ângulo aqui seja 30 graus. E esse outro ângulo aqui seja 60, né? Porque a soma tem que ser 90. Isso. Então, aqui é um triângulo isósceles, né? Ângulos da base congruentes. Então, esse lado tem que ser congruente a esse lado. Esse triângulo aqui também é um triângulo isósceles, porque esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, na verdade, é um triângulo equilátero, né? Que aqui é 60, né? Porque 60 mais Exato. 60 mais 60, né? Tem que ser 180. Então, é um triângulo equilátero. Todos os lados têm que ser congruentes. Como esse ângulo, esse lado aqui já é congruente a esse, então esses três lados serão congruentes a esse lado. Você mostrou que aqui é x, aqui é x, aqui é x, né? Ou seja, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é o dobro da hipotenusa, né? Realmente é um caminho mais fácil. E aí, no caso, os resultados seriam os mesmos ou teria algum outro para a gente Não se basear? entendi. Os resultados, no caso, os teoremas, para a gente Que você saber, use. no caso, para a gente saber quais usar, seriam os mesmos, no caso, teria que ser outros, né? Um outro É, o, resultado. o que é que você usou aqui, né? Você apenas dividiu o ângulo de 90 graus em dois ângulos, de 60 e 30, né? Você usa o Exato. fato que você pode traçar, né? A partir desse ângulo, desse ponto aqui, né? Você traça uma reta aqui, tal que forma com essa reta CB um ângulo de 30 graus. Aí, como já é reto aqui, então esse ângulo tem que ser 60, né? Aí aqui você Entendido. usa o fato que ângulos da base congruentes implica que o triângulo é congruente, então esse lado congruente é esse. Da mesma forma aqui, né? Ângulos da base são... No caso aqui, você usa esse teorema que você falou, né? Que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180, como aqui já é 60 e aqui também, então falta 60, né, para 180. Então esse triângulo aqui, na verdade, é equilátero, né? Sim. Aí a gente mostrou lá atrás, né, que um triângulo equilátero possui todos os lados congruentes. Que é um caso Ok. particular do triângulo isósceles, né? Beleza. Basicamente é isso, né?
Você só está usando basicamente o fato que você pode traçar uma reta formando um ângulo determinado com qualquer outra reta, e o fato que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Basicamente isso. E claro que o fato que triângulo equilátero possui todos os lados congruentes. Entendi. Beleza. Aí, se alguém tiver outra dúvida antes do problema 7.8, pode falar, que aí a gente... Aí o problema 7.8 a gente não chegou a fazer, mas a gente pensou num resultado que se poderia usar. No caso que ele diz aí, mostra que se usar isso, se os ângulos Mostra que se os opostos, ângulos opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo, né? Então, se isso, é um quadrilátero, que a princípio você não sabe se é um paralelogramo ou não, mostrar que se os ângulos opostos de um quadrilátero são congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Então, esse ângulo congruente é esse, e esse ângulo congruente é esse. Aí, qual é o resultado que você acha que dá para aplicar aqui? inicialmente a gente pensou num teorema, que eu não lembro agora o enunciado, mas só anotei aqui o teorema, que foi o teorema 7.3.4. 7.3.4. Isso aqui, né? Se um quadrilátero tem um par de lados opostos congruentes e paralelos, então ele é um paralelogramo. Então, só a ideia aqui é mostrar que esse quadrilátero possui um par de lados congruentes e paralelos, né? Isso, isso. Uhum. Uhum. Tem que pensar um pouco, deixa eu ver aqui. Bom, primeiro, né? Você sabe que. Chama aqui de x, de x, de y, de y. Então, você sabe que a soma dos ângulos aqui é 360, né? Então, você tem que x mais y. Quando você pega assim um problema que você não sabe por onde começar, então você tenta encontrar todos os elementos que você tem no problema, né? Para poder tentar tirar alguma conclusão. Então, x mais y é igual a 180 graus. Me falou alguma coisa aí? Isso foi eu que falei sim. Ah, ok. Eu não vejo, eu escuto barulhinho. Então, você tem x mais y igual a 180 graus. O que a gente pode tirar mais, né? Então, x e y são suplementares. Tá? X e y aqui são suplementares. A soma 180. O que mais a gente pode fazer aí? Tudo bem, pode utilizar aquele resultado que você falou, né? Que se dois lados opostos são congruentes e paralelos, então você vai ter que é um paralelogramo. Ah, ok. Bom, você tem essa condição aqui, né? Você concluiu isso aí, que x mais y é igual a 180, são suplementares. Aí observe que se você prolongar aqui, ó, essas duas retas aqui, ó, e essa aqui, então você tem que aqui, quanto é que mede esse ângulo aqui? É x, né?
Esse ângulo aqui é x, porque x e y são suplementares, né? Então aqui é x. Aí observe que essa reta que eu vou chamar aqui de L e essa reta aqui que eu vou chamar de R, elas possuem essa reta S como uma transversal, né? E essa transversal forma um par de ângulos internos alternados congruentes. Então, se você tem duas retas, uma transversal, formando um par de ângulos internos alternados congruentes, então você tem que as retas L e R são paralelas, né? Alguns dos resultados aí do capítulo de paralelas. Certo? Se você tem duas Certo. transversais e duas retas e uma transversal formando ângulos internos congruentes, então porque L e R são retas paralelas. Então você concluiu que esse lado aqui e esse lado são retas paralelas. Então você concluiu que dois lados opostos do quadrilátero são paralelos, né? E da mesma forma você mostra que esse lado aqui, é paralelo a esse. Basta você prolongar essa reta aqui, ó, e essa aqui, ó. Aí você observa o seguinte, que esse ângulo, cadê? Esse ângulo aqui, ó, é Y, né? Aqui é uma reta, né? A soma de x mais esse ângulo tem que ser 180, só que x mais y é 180, né? Então esse ângulo aqui é y. Aí você observa que essa reta aqui que eu vou chamar de T e S possui R como transversal. Então x e y formando ângulos internos alternados congruentes. Então esse lado aqui é paralelo a esse lado. Só que já tínhamos verificado que esse lado é paralelo a esse lado. Então, consequentemente, você tem um paralelogramo, né? Nem precisou usar aquele teorema, né? Utilizou a definição mesmo, né? E um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados opostos congruentes não, paralelos. Verdade. Utilizando o fato que duas retas, uma transversal, formando ângulos internos alternados congruentes, então, são paralelas. Está claro aí para todos? Sim. Ótimo. Antes que eu esqueça, né? A nossa prova é quarta-feira da semana que vem. Essa quarta aqui eu vou terminar o conteúdo de construções com recompasso, né? As construções impossíveis. A segunda nós temos novamente uma aula de dúvidas, síncrona. Quarta, a nossa prova, dia 8. Dia 8 é feriado. Eu só percebi isso aí depois que alguém comentou, né? Eu não gosto muito de fazer prova no feriado, mesmo não sendo feriado no calendário acadêmico, né? Mas a questão é que a gente ainda tem a prova repositiva, né? Que é na quarta-feira seguinte, uma semana depois, né? Aí ficaria muito apertado, né? Se deixasse a prova para segunda-feira, né? Fazer a prova segunda e a repositiva na quarta, né? Que é o último dia de aula, né? O último dia de semestre. Aí, infelizmente, vai ter que ser no feriado mesmo. Não são todas as cidades que são feriadas, são algumas apenas, mas enfim, né? Diga aí, Divângelo. Professor, uma sugestão, inclusive eu até ia pedir ao senhor, no caso o senhor mudasse a data da prova do dia 8, né, que está para o dia 13, de hoje é 15, e aí, como já vai estar, por exemplo, próximo ao final de período e tal, eu acho que já vai estar, algumas disciplinas já vai ter encerrado, se a repositiva ficasse para sexta, porque na sexta-feira, por exemplo, na mesma semana, já que está sendo online, ou se eu disponibilizasse na sexta, não necessariamente no horário da aula, existia essa possibilidade? Isso aí tá dando pepino aí entre os professores, viu? E aí? Fazer prova fora de aula. Já gerou reclamação aí entre alguns professores aí, que tem professor entrando no horário alheio. Entendi. Aí é bom evitar fazer fora do horário de aula. O semestre acaba na sexta mesmo, né? Dia 16, eu acho. Aliás, dia 17, né? 17, é verdade. Pois é, né? Aí possivelmente vai ter gente fazendo prova, não sei como é que... A turma aqui, embora pareça poucos alunos, né? Tem muitos matriculados, né?
É, Aí é eita. complicado. Então não existe não mais uma possibilidade, né, de, por É, exemplo, botar porque um eles dia têm muito em 13. cima, né? Fazer a É, prova um dia, 2 dias depois fazer a repositiva, né? Assim, isso para mim é, não tem problema nenhum, né? Mas os alunos geralmente não gostam, né? tem isso também. Aham. Tá certo. Alguma outra que gostariam de discutir aí? Bom, Tentar. inicialmente as minhas dúvidas são essas, professor. Eu vou continuar tentando. Aham. É importante tentar os problemas aí, né? São muitos, os problemas já não são assim mais tão na cara que é verdade, né? Alguns, a maioria vence, Laís, certo? Os problemas não são assim tão mais imediatos, que você olha, sabe que é verdade, né? A questão escrita já é diferente aqui, né? Você olha, às vezes você nem sabe exatamente por onde começar, né? A solução do problema, às vezes você nem sabe se é verdade ou não, né? O resultado, né? Por exemplo, deixa eu discutir, por exemplo, esse aqui, né? Esse problema aqui que o pessoal da tarde me perguntou. Ele diz o seguinte, que é o problema 7.3. Dá um triângulo isósceles ABC, com base AB. Tome os pontos MN, pontos médios dos lados CA e CB. Mostre que o reflexo do ponto C, relativamente à reta que passa por MN, é exatamente o ponto médio do segmento AB. Esse triângulo ABC é isósceles, né? Lembrando que o reflexo de um ponto, o reflexo do ponto A relativo à reta L, é o ponto B, aqui, que está do lado oposto à reta L, de tal forma que o ponto de interseção do segmento AB, que eu chamo de N aqui, né, é o ponto médio do segmento AB, e AB é perpendicular, né? Então, você tem essas duas condições aí para que um ponto seja o reflexo de um ponto relativo a uma reta, né? É que o AB seja perpendicular a L e o ponto de interseção seja o ponto médio de A e B. Ele pede para mostrar quando você traça o reflexo desse ponto C aqui, ó, relativo a essa reta R, o ponto, esse reflexo vai ser exatamente o ponto médio do AB aqui, do segmento AB. A questão é como mostrar isso aí, né? Como mostrar isso aí. Deixa eu apagar aqui alguns elementos aqui. Então, como mostrar isso aí, né? A ideia é a seguinte: você considera aqui o ponto médio de D e tenta mostrar que esse ponto médio é o reflexo do ponto C relativo a R. Para mostrar que D é o reflexo de C relativo a R, você precisa mostrar a condição que D caracteriza o reflexo de um ponto. Tem que mostrar que D você já toma como ponto médio, então você tem que esse segmento aqui congruente a isso. Deixa eu apagar aqui isso aqui também, para não confundir vocês. Então tem que mostrar duas coisas. Tem que mostrar que CD é perpendicular a R, e tem que mostrar que esse ponto E, que é o ponto de interseção de CD e MN e R, é o ponto médio do segmento CD. Tem que mostrar essas duas coisas aí. A hipótese é que CA e CB são congruentes, porque é um triângulo isósceles. M e N são os pontos médios, né? Poderia ser que você tentasse mostrar que o reflexo do ponto é o ponto médio. Né? Você tomar o ponto D como um reflexo, mas a questão quando você considera o reflexo do ponto, você não tem certeza se ainda, né, que esse reflexo vai cair sobre o segmento AB, né? Então, além de você ter o trabalho de mostrar que é o ponto médio, você vai ter o trabalho de mostrar que o reflexo vai estar em AB. Ao contrário, se você tomar logo o ponto médio. Você não tem esse trabalho de mostrar que está em AB, né? Basta mostrar que é perpendicular ao segmento CD, a R, e que o ponto de interseção é o ponto médio de CD.
Tá? Então, existem algumas maneiras de fazer, talvez todas elas você consiga chegar no resultado, né? Mas esse talvez o caminho seja mais fácil. Você toma aqui o ponto médio do segmento AB, então esse segmento AD congruente a AB, né? AD congruente a AB aqui, ADB, né? Aí esse ângulo congruente a esse, porque o triângulo é isósceles. Aí você considera aqui esse segmento e esse segmento aqui, ó. Tá? Aí o que a gente pode concluir? Deixa eu apagar aqui, porque a gente não sabe disso aqui ainda. Né? Então, você sabe que esse ângulo congruente é esse, porque é um triângulo isósceles também. Só que R é paralelo a B. Então, esse ângulo também é congruente a esse. Esses quatro ângulos aqui são congruentes, né? São congruentes. Aí, observe que esse triângulo aqui, ó, é congruente a esse, pelo caso lado, ângulo, lado, né? Esse lado congruente a esse, o ângulo entre eles congruentes, e esse lado congruente a esse. Então, você tem que... Aliás... Bom, tem várias congruências aqui, né? Aqui foi que eu já resolvi isso aqui. Eu vou falar pela figura, certo? Sem me atentar tanto ao que está escrito aí. Bom, o fato é que esse triângulo congruente a esse, pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Em particular, esse lado aqui é congruente a esse. Vou colocar um X aqui assim. Vou colocar um X. Tá? Que mais a gente pode tirar aí? Que mais nós podemos tirar aí de informação? Aqui a gente não tem ainda que é perpendicular, né? A gente vai mostrar que é perpendicular. Certo? Deixa eu pensar. Certo. Esse ângulo aqui, esse triângulo aqui, MND, é isósceles, né? Então, esse ângulo congruente a esse ângulo aqui, né? Você tem essas duas congruências porque é isósceles, tá? O que mais nós temos aí? O que mais nós temos aí? Note que R e AB são duas retas paralelas. Essa reta aqui, é uma transversal, então forma ângulos internos alternados congruentes. Então você tem que esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse ângulo, porque são internos alternados. Da mesma forma, esse ângulo será congruente a esse, porque são internos alternos. Internos alternados. O que mais nós temos aí? O que mais nós podemos concluir? Pelo teorema da base média, né? Pelo teorema da base média, MN é uma base média, não é verdade? Porque MN são os pontos médios de CA e CB, respectivamente. Então, o teorema da base média nos diz que esse segmento aqui, ó, que une os pontos médios dos lados de um triângulo, é paralelo ao terceiro lado e mede a metade. Então, nós temos que MN é congruente a AD. Nós temos que MN é congruente a AD. Aí, observe que esse triângulo CMN e o triângulo MAD são congruentes. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Esse lado é congruente a MM, tá aqui, pelo teorema da base média.
esse ângulo congruente a esse ângulo, porque R é paralelo a B, então ângulos correspondentes são congruentes, e esse lado congruente a esse lado, porque M é o ponto médio de CA. Então você tem que CMN é congruente a MAD. Em particular, esse lado aqui, ó, é congruente a esse lado. Em particular, esse lado é congruente a esse lado, porque esse lado corresponde a esse lado aqui, né? Então, na verdade, você tem que isso aqui é congruente a, isso aqui, a esse lado aqui, né? Você tem essa congruência aqui. Só que nós já tínhamos que o triângulo MND também é um triângulo isósceles, então esse lado aqui também é congruente, né? Você tem essa congruência aqui. Então, esse triângulo aqui é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. Esse triângulo aqui também é isósceles, porque os ângulos da base, porque os lados são congruentes, né? Então, os ângulos da base são congruentes. Esse triângulo MND também é congruente, então os ângulos da base são congruentes. Então, você tem essas congruências de ângulos aí. Você tem essa congruência de ângulos. Tá? Então, observe o seguinte agora. Observe o seguinte. Que observe, deixa eu pensar aqui, viu? Que CMDN é um losango, né? É um losango. Mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui, viu? Ah, certo. Aqui é a mediana, né? Isso aqui é a mediana, porque D é o ponto médio. D é o ponto médio. Então, esse ponto D, esse CD é a mediana. Em particular, é a bissetriz também, né? E é a altura. E é a altura. A mediana, no triângulo isósceles, conhecido como bissetriz e com altura. Então, esse ângulo congruente a esse ângulo aqui. A altura significa dizer que CD é perpendicular a B. Só que R é paralelo a B. E CD é paralelo a uma de duas retas paralelas. Mas se uma reta é, desculpa, é perpendicular, né? Se uma reta é perpendicular a uma de duas paralelas, né, ela é perpendicular à segunda paralela. Ou seja, se aqui é perpendicular, um ângulo reto, aqui também será um ângulo reto, né? Porque aqui é uma transversal, então os ângulos correspondentes têm que ser congruentes, né? Esse ângulo tem que ser congruente a isso. Então, já mostramos que CD é perpendicular. Já mostramos que CD é perpendicular. Precisamos mostrar que é o ponto médio de CD. Que esse segmento congruente a esse segmento. Mas, no entanto, observe que o triângulo CMN é congruente ao triângulo DMD, né? Ou ainda, CMN é congruente ao triângulo DMC. Aliás, talvez congruência especial do triângulo retângulo mesmo, né? Porque aqui é reto, aqui é reta. Aí no triângulo retângulo, se você tem um ângulo e um lado congruentes, então os dois triângulos são congruentes. CNE é congruente a... Eu coloquei DNE, mas pode ser CME aqui, né? Também. Tá? Então, esses dois triângulos aqui são retângulos. Esse ângulo congruente é esse. E esse lado congruente é esse. É o caso lado, ângulo oposto, por exemplo. Né? Então, aliás, não, desculpa. Eu quero mostrar que esse segmento congruente é isso. Não tem nada que comparar esses dois, não. Tem que comparar esse triângulo e esse triângulo aqui. Então, aqui é reto, né? Mas é pelo mesmo fato. Então, lado, ângulo oposto ao lado. Então, esse triângulo congruente é esse. Em particular, esse segmento congruente é esse segmento aqui. Aí acaba o problema. Mostramos que o ponto é o ponto médio de CD e que CD é perpendicular à reta R. Mas isso caracteriza o fato que D é o ponto médio de AB. Certo? Com isso,
fica estabelecido que D o ponto médio do segmento AB é o reflexo de C relativo à reta que passa pelos pontos médios em M. Tá claro para todo mundo aí? Eu falei, né? Na dúvida aí, veja o vídeo. Se não entender, pode perguntar também, né? Sem problema nenhum. Mas o fato é que foi utilizado apenas, basicamente, congruências, né? E o fato que o teorema da base média, né? O teorema da base média aparece bastante em várias situações. É importante você saber o teorema da base média, né? Que diz que o segmento unindo dois pontos médios de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e mede a metade desse terceiro lado. Tá, ok? E esse teorema tem utilidade para muitas coisas, até mesmo onde você acha que não aparece ele, ele vai aparecer. E aqui tem vários probleminhas interessantes, alguns simples, outros nem tanto. Por exemplo, esse probleminha aqui, 720 também, que foi, falei na turma da tarde, vou aproveitar e falar aqui, né? Que é o seguinte, na figura 717, você tem que AD, AD é congruente a DC, que é congruente a CB. AC congruente a AB, ou seja, ABC é um triângulo isósceles. Encontre a medida do ângulo A e prove que sua resposta está correta. Ou seja, ele quer a medida de θ aqui. Bom, esse segmento congruente é esse, segmento congruente é esse, congruente é esse. Aí você usa aqui o fato que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Porque, ó, esse triângulo CBD é isósceles, então esse ângulo congruente é esse. Esse ângulo congruente é esse, né? Aqui são ângulos suplementares, então aqui é 180 menos x, né? 180 menos x. Aqui você tem θ, então esse ângulo aqui é θ. Só que ABC é um triângulo isósceles. Então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo todo, né? Aí você já tem θ aqui, então esse ângulo aqui tem que ser x menos θ. X menos θ. Aí nesse triângulo aqui, a soma dos ângulos é 180, né? Então, x menos θ mais x é 180. Aí você acha 3x menos θ, 180. Já nesse outro triângulo, você tem que θ mais 180 menos x é 180. Ou seja, você acha que x é igual a 2θ. Aí você vai substituir aqui, né? Aí você acha o valor de θ, que é o que você queria. Tudo bem? Um outro problema aqui, ó. Aqui já está a figura, né? Os elementos da figura que ajudam. É o teorema de Varigon. Não sei exatamente como é que se pronuncia. Varigon, Varinon, não sei. Seja BCD um quadrilátero convexo. E, F, G e H, os pontos médios dos lados respectivos. Certo? Demonstre que E, F, G e H é um paralelogramo. Então, como é que você pode fazer aí para demonstrar que os pontos médios de um quadrilátero arbitrário convexo forma um paralelogramo? Eu quero mostrar que E, F, G, H é um paralelogramo. A, B, C, D é um quadrilátero qualquer. Observe que aqui você tem uma reta, né? Uma diagonal, na verdade. Então, isso aí já induz você a tentar utilizar algum teorema. Qual seria o teorema? Alguém se arrisca aí?
Ninguém? Sem ideias. É o teorema, novamente, o teorema da base média, né? É o teorema da base média, porque H é o ponto médio de AD, E é o ponto médio de AB. Aí você olha aqui o triângulo ADB, aí você encontra que HE é a base média de ADB. Mas o teorema da base média nos diz que HE é paralelo a BD. HE é paralelo a BD. Da mesma forma, né? CBD, o segmento FG é a base média desse triângulo CBD, né? Pela mesma razão, BD vai ser paralelo a FG. A FG. Logo, né, uma reta que é paralela a outras duas, então essas duas serão paralelas, né? HE é paralelo a FG. Você mostrou que HE é paralelo a FG. E da mesma razão, né, traçando aqui essa diagonal AC, traçando a diagonal AC, você acha que, pela mesma razão, HG é paralelo a FE. Então, note que, com isso, você mostra que os lados opostos são paralelos, né? Mas essa é exatamente a definição do quadrilátero ser um paralelogramo. Tá? É exatamente a definição do quadrilátero ser um paralelogramo. Utilizando somente o teorema da base média. E dependendo do quadrilátero que você tomar, os pontos médios vão formar um paralelogramo. Independente do quadrilátero. Pode ser mais estranho que seja. Ele sendo convexo, você vai ter isso aí. Certo? E esse resultado vale também se o quadrilátero não for convexo. Os pontos médios de um quadrilátero sempre vai formar um paralelogramo. Rafael está calado hoje? Rafael está aí? Acho que ele tá não. Pô, professor, é que o fone aqui tá meio ruim. Ah, certo. Aí eu tô meio calado um pouco. Não tá certo. Você sempre tem dúvida, não está perguntando nada. Aqui na parte de área, né, tem um probleminha interessante, que é esse problema 8.4 aqui. Eu não sei se vocês já viram, né? Se você coloca no YouTube, né? Aparece a multiplicação do chocolate aí, né? Você quebra uma barra de chocolate em 4 pedaços, aí você monta a barra novamente, né? E então você vê que sobra um quadradinho, né? Só que a barra que você montou era igual a que você tinha acabado de quebrar, né? É como se você quebrou a barra, montasse, obtivesse a mesma coisa, só que ainda sobra um pedacinho, né, lá, né? Não sei se vocês já viram isso aí, mas se não viram, vocês podem colocar no YouTube aí. E tem vários vídeos mostrando essa ilusão de ótica, vamos dizer assim, né? Que é mais ou menos o seguinte, né? Você tem cada quadradinho menorzinho aqui mede uma unidade de área, um quadrado de lado 1. Aí você, aqui, esse quadrado maior é um quadrado 8 por 8, então a sua área é 64, né? Sua área é 64. Aí, então, você quebra esse quadrado maior dessa maneira aqui, né? Dessa maneira. Em dois triângulos,
e dois trapézios. Os dois triângulos têm a mesma área, né? Porque você quebrou aqui na diagonal de um retângulo. E os dois trapézios têm a mesma área, porque essa base é congruente a essa base é congruente a essa. E os trapézios possuem a mesma altura, né? A esse trapézio corresponde a esse trapézio aqui, esse trapézio verde a esse trapézio verde, e esses dois triângulos estão aqui, né? Só que você observa que aqui você tem um retângulo 5 por 15. Aí 5 vezes 15 dá 65, né? Tá, tudo bem. Era melhor quebrar isso aqui e vir para cá, né? Que aí sobrar um quadradinho fora, né? Então, você quebrando aqui esse retângulo aqui e remontando para formar um quadrado, vai ficar um quadradinho fora, né? Porque você tem 65 unidades de área aqui e aqui você tem 64. E esses dois triângulos são congruentes a esses dois triângulos, esses dois trapézios são congruentes a esses dois trapézios. Ou seja, eles possuem a mesma área. Mas, claro, né, que você sabe que não tem como você fazer surgir área do nada, né? Aqui, se você decompõe isso aqui, quando você remontar os pedaços, não importa a forma que você monte aí, você tem que obter a mesma área, né? Porque a área de tudo é a soma das áreas, né? A questão é qual é o problema, né? Se você joga no YouTube, tem uns vídeos bem legais que iludem você a acreditar que isso é verdade, né? E você pode multiplicar chocolate. Tá? Se você tem uma barra de chocolate que é dividida para mais pessoas, basta fazer esse truque aí, né? 13, desculpe. Né? Não é 15, não, é 13, né? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Obrigado, hein? É um quadrado 5 por 13. Aqui é 8 por 8. Já está aqui, né? Já está aqui. É 8 por 8 e aqui é 5 por 13. Aí vem a pergunta, né? Qual é o problema disso aí, né? Qual é o problema disso aí? Onde é que está o erro, né? A questão é essa, onde é que está o erro? Fica como exercício para vocês aí, né? Imprimir isso aí, cortar, ver se de fato dá para remontar para obter a outra figura, né? Imprimir isso aqui, cortar ao longo dessas linhas mais destacadas aqui, né? Remontar, ver se de fato você consegue montar um quadrado de área 64. Claro que você não vai conseguir, né? Mas meio que você vai ver o que está acontecendo, né? Vai deixar no mistério, professor? É bom o mistério aí, né? Mas o fato a grosso modo, é que essa reta aqui, ó, esse segmento de reta, não é bem um segmento de reta. Tem um pequeno desvio ali. É minúsculo o desvio, mas tem. Essa reta aqui, ó, não é bem uma reta. Ela tem um pequeno desvio. Aí esse pequeno desvio faz com que essas figuras que aparecem aqui não sejam exatamente essas figuras aqui. Se você tentar cortar aqui e depois remontar para virar essa figura, você não vai conseguir nunca. Sempre vai ficar sobrando, faltando aqui, né? Você não vai conseguir formar um quadrado como está formado aí, né? É porque o desvio é tão pequeno aqui que parece que é isso mesmo, né? De fato, é isso que acontece, né? Nos vídeos do YouTube aí, né? Eles fazem uma animação, né? Que quebrando um quadrado, remontando para formar um retângulo. Só que você não percebe quando há essa deformação, né? Desse segmento de reta, né? Vamos dizer assim.
Tá ok? Mas aí fica para vocês aí ver os detalhes aí, né? Se de fato o que eu estou falando é verdade, né? O ponto é, você pega um quadrado 5 por 15 e tenta traçar a diagonal. Aí aqui, ó, tá parecendo que tá passando exatamente pelo vértice, né? E aqui também, mas não é para passar. Aqui nem tanto, né? Mas aqui, né? É uma reta torta. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E tem vários problemas aqui interessantes, aqui na parte de semelhança, né? Aqui. Triângulo retângulo aqui. Tem esses dois problemas iniciais aqui, que é para você demonstrar o teorema de Pitágoras utilizando área. Basicamente, você calcular a área das figuras de duas maneiras distintas. Você calcular a área da figura maior, calculando, esquecendo que como ele está decomposto, né? Depois calculando como soma de áreas, né? Aí começa, tem que ser iguais, né? Aí você faz o cancelamento aí necessário e você acha exatamente o teorema de Pitágoras através das figuras aí, né? Na parte do círculo aqui, você tem problemas bem alguns difíceis, mas desafiadores, né? E você tem que utilizar os resultados aí que estão demonstrados no conteúdo, né? Por exemplo, esse resultado aqui, né? O teorema 1167, que é demonstrar que o ortocentro, as alturas se encontram, né? Em um único ponto. Pode falar, Rafael, por favor? Professor, eu não. Eu estava olhando nessa parte de círculo. Eu não sei se foi no João Lucas ou se foi no Russo. Ele tem um problema lá que ele pedia que, dados dois pontos internos ao círculo, para a gente mostrar que a distância entre esses dois pontos é sempre menor ou igual que 2r. Aí eu não consegui ver como é que a gente faria esse problema. Você poderia dar uma luz? Se tem um círculo aqui, vai sair um quadrado. Se tem um círculo aí, dois pontos aqui. A e B, por exemplo. Internos. E o centro, Isso. né? Então, suponha que o raio aqui seja Rzinho. Seja Rzinho. A distância de dois pontos internos, a distância de um ponto interno ao centro é sempre menor que o raio. Né? Aí você tem que o segmento AO é menor. Isso está ruim hoje. É menor que R. Da mesma forma, a distância de B até O é menor que R. Só que você tem a desigualdade triangular, né? Você tem a desigualdade triangular. Você tem que... A desigualdade triangular diz o quê? Que a distância de A até B é menor ou igual... É menor ou igual que a distância de A até O mais
a distância de B até O. Né? Só que a distância de A até O é menor que R, a distância de B até O é menor que R. Então, isso aqui é menor, estritamente menor que 2R, né? Certo, Rafael? É utilizando a desigualdade triangular e a Certo, professor. definição do ponto pertencer ao interior do círculo, né? A desigualdade triangular nos diz que a distância entre dois pontos é menor ou igual que a distância de A até O mais B até O. Basicamente isso. Obrigado, professor. Nada. E esse problema 11.12 que eu estava comentando, iria comentar, né? É provar o teorema 1167, que é provar que as alturas são concorrentes, se encontram em um único ponto. Aqui, novamente, você tem que utilizar uma forma, né? Tem várias formas de mostrar isso aí, né? Mas uma forma é você utilizar o teorema da base média. Primeiro, você faz essa construção aqui, ó. Você, sobre esse lado aqui, ó, você constrói um triângulo congruente a esse triângulo de tal forma que esse lado é congruente a esse e esse lado congruente a esse. Né? Sobre esse lado, você constrói esse triângulo tal que esse lado é congruente a esse e esse lado congruente a esse. Aí, sobre esse lado aqui, você constrói esse triângulo de tal forma que esse lado aqui, ó, é congruente a AB e DA é congruente a CB. Bem, aí com isso, fazendo análise das... Aí os 4 triângulos aqui formados, eles são todos congruentes. Aí fazendo análise dos ângulos aí, você conclui que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo raso, é 180 graus. Porque esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo e esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo. Aí você usa o fato que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então aqui você tem os 3 ângulos, né? Só que os 3 ângulos formam 180 graus. Da mesma forma, você mostra que isso aqui é 180, isso aqui é 180. Porque você construiu triângulos aqui, né? Aí tem que mostrar que, de fato, que esses 3 pontos aqui, eles são colineares, né? Para concluir que DF é um triângulo. Tá? É um triângulo. E note que o ponto A é um ponto médio de DE. O ponto C é um ponto médio de DF. O ponto B é o ponto médio de FE. De FE. Aí observe que, se você tomar a altura do triângulo ABC relativa ao vértice B, então essa altura será perpendicular a AC. Só que AC é a base média do triângulo DEF. Então você tem que esse AC é paralelo a EF. Né? Só que como essa reta M é paralela a AC e AC desculpe, a reta M é perpendicular a AC e AC é paralela a F, então uma reta perpendicular a uma paralela tem que ser perpendicular a outra paralela. Então essa reta M ela tem que ser perpendicular a EF. Conclusão é que a reta M é a mediatriz de EF. É a reta que é perpendicular a EF e passa pelo ponto médio. Da mesma forma, você mostra que essa reta L aqui, ó, é a mediatriz a mediatriz do triângulo DEF relativo a esse lado aqui. Passa pelo ponto médio C e é perpendicular. É perpendicular a B. Da mesma forma, você conclui que essa reta S aqui também é perpendicular a F. Ou seja, essas 3 alturas, as 3 alturas do triângulo ABC, na verdade, são mediatrizes dos triângulos D, E, F. Só que já foi mostrado antes que as mediatrizes de um triângulo são concorrentes. Só que as mediatrizes do triângulo D, E, F coincidem com as alturas do triângulo ABC. Com isso, você mostrou que as alturas são concorrentes. Tá claro aí a demonstração? Para todo mundo?
Sim, professor, ficou. Ótimo. Bom, tem algo mais que gostaria de comentar aí? É, tem aqui nessa sessão em particular, tem vários resultados que eu gosto bastante. Por exemplo, esse teorema da reta de Euler, ele diz o seguinte: H aqui é o ortocêntrico, é o encontro das alturas. G é o baricêntrico, é o encontro das medianas. O é o circuncêntrico, é o encontro acabei de falar, é o encontro das mediatrizes, circuncêntrico. O teorema da reta de Euler nos diz que esses três pontos são colineares. E, além disso, G está entre H e O e vale essa relação aqui. É o teorema aqui da reta de Euler. Está aqui. E tem a sugestão aqui. Tente demonstrar aí, qualquer coisa qualquer dúvida é só me perguntar. Não dá tempo de eu falar tudo aqui, né? Tem o teorema dos 9 ciclos, que é bem interessante também, o teorema dos 9 ciclos. Você sabe que por 3 pontos passa um único ciclo se esses 3 pontos não são colineares. Mas 9 pontos, por 9 pontos, não tem por que passar 9 ciclos, mas de fato passam. E quem são esses 9 pontos? Quem são esses 9 pontos? Você tem aqui os pés das alturas, 3 pontos. Você tem os pontos médios de um triângulo. E você tem os pontos médios aqui do segmento que une o vértice ao ortocêntrico. Ou seja, esse segmento aqui, ó, é congruente a esse segmento. Esse segmento aqui é congruente a esse segmento aqui. Da mesma forma, esse segmento aqui, esse segmento aqui é congruente a esse segmento. É bem interessante esse ciclo dos novos pontos. Vocês podem tentar construir ele no GeoGebra, por exemplo, né? Aqui está a sugestão para mostrar que passa esse círculo. Né? O centro será o encontro das diagonais desse retângulo aqui, né? Está aqui a demonstração, a sugestão, né? A sugestão é quase que a demonstração, né? Tem o hexágono místico de Pascal, né? Você toma um hexágono inscrito em um círculo, aí você pega um lado, aí, prolonga aqui dessa maneira, aí o seguinte prolonga dessa maneira aqui também, o seguinte prolonga nessa maneira aqui também. Aí os demais se prolongam no sentido oposto. Aí. Esse aqui para cá, aí o seguinte para cá também, o seguinte para cá também. Aí vai intersectar os outros 3 prolongamentos em certos pontos aqui, de tal forma que serão colineares. Note que esse aqui, ó, intersecta com esse lado aqui, pulando 2, né? Pulando 2 lados. Esse aqui intersecta com esse lado aqui, pulando 2 lados. Esse lado intersecta com esse aqui, pulando 2 lados. Né? O hexágono místico de Pascal nos diz que esses 3 pontos aqui são colineares. Que é esse probleminha aqui, 19. Tá aqui a sugestão, né? A sugestão é quase que a demonstração, né? Aqui. Meio que você reduz a casos mais conhecidos, casos com congruência, por aí vai. E tem vários outros problemas aqui que é importante vocês tentarem resolver, pelo menos. Né? Certo? Quarta-feira eu vou terminar a parte de construções com recompasso, né, que são as construções impossíveis. Falar quando quando um polígono regular pode ser construtível com regra compasso ou não. Certo? Na segunda-feira a gente volta com a aula 5, né, de dúvidas. Perguntas, dúvidas aí? Até o momento não, professor. Então tá ótimo, pessoal. Obrigado aí pela paciência de vocês. Qualquer coisa é só mandar mensagem aí, fique à vontade, certo? Estudem, é importante vocês tentarem resolver o problema o máximo possível. Talvez, possivelmente, não dá tempo de resolver tudo, né? Mas vocês têm que saber os resultados. Aqueles teoremas que têm nomes, geralmente são muito importantes, aparecem bastante, né? Como é o exemplo do teorema da base média.
e outros mais, né? Certo? Leia o conteúdo, porque a prova é por consulta, mas sabendo onde está é mais fácil de consultar, né? Tudo bem? Tá, tá certo, professor. Bom, pessoal, então obrigado aí pela paciência, pela presença, né? Só está cansando já, né? Está cansado, né? Todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite aí a todos, hein? Boa noite, bom descanso, professor. Então, vocês também. Obrigado. Obrigado.